Oi, pessoal, eu sou a Yasemin, sou estudante do 11º período de Medicina pela Uniatenas, campus Paracatu. Hoje eu vim falar para vocês sobre princípios em ventilação mecânica. É um assunto que não é muito abordado na faculdade e seria importante a gente pelo menos ter uma noção de como funciona, né, a ventilação mecânica, como é que funciona o ventilador. Então hoje eu vim falar um pouco sobre isso. Eu não vou me aprofundar muito no tema, sobre os modos e tudo mais, porque é um assunto complexo, então eu vim dar mesmo mais uma introdução sobre isso. Então vamos lá. O que a gente vai falar hoje? Definição, mecanismo de funcionamento, indicações, conceitos essenciais, os componentes da ventilação mecânica invasiva e as referências que eu utilizei para estar realizando esse slide. Então, o que é a ventilação mecânica? Ela nada mais é do que a realização da troca gasosa nos pulmões através do uso de um aparelho que oferece o repouso da musculatura respiratória. Então, algum paciente que não esteja conseguindo respirar, normalmente, é, esse ventilador vai realizar isso por esse paciente, certo? Então, ela é indicada para esses pacientes com problemas respiratórios importantes, como a insuficiência respiratória e a hipoxemia, por exemplo. O mecanismo de funcionamento dessa ventilação mecânica é basicamente um sistema fechado com uma válvula de fluxo que vai permitir a inspiração e logo após a inspiração vai haver um estímulo que vai fazer com que se abra uma válvula de exalação permitindo a expiração. Então, a máquina ventilatória, ela apresenta diversos sensores, entre eles os sensores de fluxo e de pressão, que vão enviar os dados para a unidade central de processamento, o CPU, do aparelho, onde esses dados serão interpretados e transformados em gráficos pela máquina, permitindo a monitorização desse paciente. Então, é muito importante a gente saber interpretar esses gráficos, entender como é que eles funcionam, certo? Mecanismo de funcionamento também, ainda falando sobre isso, né? Os principais objetivos da ventilação mecânica são restaurar e manter a adequada troca gasosa pulmonar para reduzir o trabalho respiratório. Então, vai minimizar os riscos de lesão pulmonar e otimizar o conforto do paciente. Aqui é uma representação de como é que funciona o ventilador, tem a válvula de fluxo, o circuito respiratório inclui o ramo inspiratório, o paciente ali também, a gente consegue ver a pressão da via aérea, a resistência da via aérea, né? Então, o painel de controles, o monitor que estão ali associados ao CPU, que é a unidade de processamento, certo? A válvula de exalação, tudo isso é um processo, assim, complexo. Então, eu não vou aprofundar muito sobre isso, porque aqui é só para vocês entenderem mesmo do que se trata, né? Como é que funciona essa ventilação mecânica, para caso vocês tenham dúvida ainda nisso, certo? Então, as indicações. As principais indicações, como eu havia falado, insuficiência respiratória aguda hipoxêmica, definida pela PaO2, menor do que 60 milímetros Hg, associada ao esforço respiratório sem melhora após o uso de suporte de O2. Então, vai se caracterizar aí pela baixa relação PaO2 e FiO2, né? A fração inspirada de O2, e pela necessidade de instalação de pressão positiva de oxigênio para otimizar essa fração. A hipoxemia ela vai decorrer de um distúrbio de ventilação-perfusão, que vai cursar com a redução da pressão alveolar de O2, o espessamento da barreira de troca e também hipoventilação alveolar. Então, o tratamento de suporte, através da ventilação mecânica, vai atuar aumentando a FiO2 e recrutando os segmentos pulmonares através da PIP, que é a pressão expiratória final positiva. Hipercapnia também, uma outra indicação, ela vai ser definida pela PaCO2 maior do que 50 milímetros Hg, e a retenção de CO2 ela vai decorrer da hipoventilação alveolar ou do aumento do trabalho respiratório, até que essa musculatura entre em fadiga, né? Essa musculatura respiratória entre em fadiga, então a VM vai atuar aqui aumentando a ventilação alveolar. Existem também outras indicações que são insuficiência respiratória, como definida aí pela frequência respiratória maior do que 35 incursões por minuto, falência da bomba muscular, supressão do estímulo respiratório central, como, por exemplo, pelo uso de drogas, para uma lesão no sistema nervoso central, e também redução da estabilidade torácica, por exemplo, em um paciente
de um trauma importante aí, que cursa com fratura de arcos costais, por exemplo, etc. A decisão de instituir a ventilação mecânica, ela vai envolver diversos fatores, principalmente o julgamento clínico, a ventilação espontânea inadequada do paciente, a incapacidade de manter essa oxigenação adequada. Então, às vezes o paciente está ali mantendo uma saturação de O2 menor do que 90, sem a utilização de O2 suplementar, a gente já pode começar a pensar em instituir a AVM aí, nesse caso. E também, como mencionado, a presença do intenso trabalho respiratório, mesmo com suporte ventilatório não invasivo. E, por fim, a incapacidade de proteção das vias aéreas, né? Nesse caso aqui, a gente calcula mesmo o Glasgow do paciente, entra mais ali se precisa de uma intubação orotraqueal, né? Tudo isso. Isso também vai ser digno de instituir a VM, né? Se o Glasgow for menor ou igual a 8. Os conceitos essenciais, então, para a gente aqui. Interpretar esses gráficos, né? Na ventilação. Não sei se vocês já chegaram a ver alguma ventilação mecânica, né? Sempre aparecem esses dois gráficos aqui, daqui a pouco eu falo sobre o segundo, mas o importante aqui é que a gente tem que entender que a ventilação mecânica invasiva apresenta as fases da respiração, né, nesse aparelho, e as fases da respiração, nesse caso, são a fase inspiratória, a fase de ciclagem, fase expiratória e a fase de disparo. Nesse caso aqui desse gráfico, está sendo avaliado pela pressão. Então, esse gráfico é ideal, né, assim, digamos, avaliado pela pressão, a gente consegue ver aqui o triggering phase, que é a fase de disparo, logo após a fase expiratória, e aí vai haver uma fase inspiratória, logo depois da fase inspiratória tem a fase de ciclagem e volta para a fase expiratória. Nesse gráfico, a gente consegue avaliar pelo fluxo. Então, esse gráficozinho aqui também, idealmente, né, deve ser dessa forma, a fase inspiratória, seguida pela fase de ciclagem, a fase expiratória, disparo e retorna para a fase inspiratória, certo? Então, sobre as fases de respiração aqui, bem rapidamente. A fase inspiratória, ela vai ocorrer a partir da insuflação pulmonar, realizada pelo ventilador, de acordo com as propriedades elásticas e resistivas do sistema respiratório. Então, aqui vai de cada paciente, certo? A ciclagem é a transição entre a fase inspiratória e a fase expiratória, como representado no gráfico anterior. A máquina vai atuar nessa fase, podendo encerrar a ciclagem, iniciando assim a expiração. Isso aqui vai depender, gente, das variáveis de fluxo, pressão, tempo ou volume inspiratório. Tô falando dessa forma mais resumida, assim, porque tudo vai depender também dos modos da ventilação, mas essa parte de modos ventilatórios, ela é um pouco mais complexa. Se eu for falar sobre elas aqui, eu vou me delongar muito, porque não é tão fácil, né, mexer no ventilador, mas é importante que a gente tenha essas noções que eu estou tratando aqui agora, para que depois a gente parta, né, para uma coisa mais aprofundada, de como utilizar os modos, modo PCV, né, tudo isso. Então, aqui eu vou falar mais dessas questões. Então, continuando aqui a fase expiratória. Ela vai ser a abertura da válvula expiratória e vai provocar a queda passiva da pressão do sistema respiratório e do equilíbrio com a pressão expiratória final positiva, a PIP, que eu tinha falado antes. E essa PIP vai ser determinada pelo ventilador, certo? A fase de disparo, ela vai ser caracterizada pela mudança da fase expiratória para a fase inspiratória. E por isso, na máquina, é a variável responsável pelo início do ciclo respiratório. O ventilador, ele vai poder iniciar um disparo quando há a queda da pressão ventilatória, por exemplo, decorrente do esforço expiratório, por exemplo, né? Ou ainda também pode iniciar um disparo através da detecção da mudança de fluxo, quando o sensor da máquina detecta a alteração desse fluxo pelo esforço respiratório. A máquina também pode iniciar o disparo por tempo, através de uma janela de tempo fixa, né? Isso aqui tudo vai depender, como eu havia dito, dos modos, né? Do que a gente organizar ali no ventilador, certo? Então, sobre esses componentes da ventilação mecânica invasiva, né? Para que a gente consiga entender depois os modos e tudo mais.
A gente precisa conhecer esses componentes, que são a variável de controle. A variável controle, ela vai consistir no objetivo ventilatório. Então, ela vai ser definida pela pressão ou pelo volume. A variável trigger, que é o fator que inicia a inspiração, né, aquele disparo, vai haver, por exemplo, pela alteração de pressão, fluxo ou tempo definido. E também tem a variável limite, que consiste no valor máximo durante a inspiração, no fluxo da ventilação controlado por volume, que é o VCV, e por pressão, PCV. Por fim, temos a variável de ciclagem, que consiste no fator que encerra a respiração, certo? Então, aqui só mesmo uma introdução para que vocês entendam melhor sobre a VM. Depois a gente pode se aprofundar mais nos modos e tudo mais, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até uma próxima. Aqui estão as referências que eu utilizei para fazer esse slide. Obrigada.